Você está bem? Aleluia. Então recebemos a, a honra de estarmos ministrando nessa manhã. Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. E sabe que quanto mais a gente se esmera na palavra, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente está envolvido com a palavra, mais a palavra ela fica dentro de nós, ela faz parte da gente, ela mexe, ela nos move, ela nos conduz em fazer a vontade de Deus. Amém? Então é um privilégio para a gente poder estar diante dessa palavra, poder compartilhar essa palavra, porque essa palavra, a Bíblia diz que essa palavra nos traz vida. Amém? E a Bíblia diz que nós não temos vida em nós mesmos, mas quando a palavra ela entra em nós, quando a palavra ela se faz presente, ela habita dentro da gente, e a gente consegue externar aquilo que a gente recebe da palavra, nós conseguimos realmente, verdadeiramente, demonstrar a vida de Deus através dos nossos passos, das nossas palavras e aquilo que a gente faz. Amém? Estamos demonstrando e dando glória para Deus, porque Ele tem colocado algo poderoso dentro do nosso coração e nós queremos honrar a sua presença. Amém? Honrar tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele nos dá. Amém? Reconhecer a sua boa mão sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Ele nos tirou de um lugar onde a gente não poderia sair com a nossa própria força, com o nosso próprio mérito, com a nossa justiça própria. A gente não poderia sair, a gente não poderia comprar a salvação e ninguém pode, mas Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, para que através desse reino de amor ele pudesse demonstrar toda a sua graça, todo o seu amor, todo o seu favor, tudo aquilo que ele pensa ao nosso respeito nesse reino. Então é algo que a gente não poderia fazer com a nossa própria força, mas ele fez graciosamente. Amém? E a gente vai aprender um pouco mais e compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com o tema: a honra atrai o favor de Deus. Amém? E como é bom a gente aprender sobre honra, como é bom a gente aprender sobre aquilo que Deus estabeleceu como princípio. Amém? Honrar a sua palavra, honrar a sua presença, reverenciar o lugar onde ele habita. Amém? Claro, ele habita em mim, habita dentro de você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Mas nós estamos num ambiente onde nós nos reunimos para o quê? Para um propósito. E esse propósito é cultuar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é santo, aquele que venceu a morte, aquele que nos deu vida, aquele que levantou eu e você para sermos luz nesse mundo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E honra, no grego, é uma palavra chamada time ou time, que significa valorizar, reverenciar, atribuir peso, estimar. Amém? Nos dias de hoje, não se ouve muito sobre essa questão de honra. As pessoas buscam muito aparência, buscam muito reconhecimento, elas buscam muito a sua própria imagem está em evidência, ela mesma no centro. E nós precisamos entender que quando nós estamos servindo a esse Deus tão poderoso, Ele é que tem que estar no centro. Não é o servo que tem que ser destacado, mas é o Senhor. É aquele a quem merece realmente toda a honra, toda a glória. E a gente vai ler. Quero que você abra lá a sua Bíblia, lá em Malaquias. Primeiro Malaquias, capítulo 1, versículo 6 a 8. Vou ler na versão NVI. Glória a Deus.
Aleluia. Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 8. Vai dizer o seguinte: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, a vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o nome do Senhor. Amém? E Deus aqui ele faz uma abordagem sobre a honra que lhe é devida, sobre se ele é Senhor, se ele é Pai das pessoas, né? Se ele é reconhecido como Pai, né? As pessoas chamam Deus de Pai e ele verdadeiramente é Pai. Mas onde está a honra que ele é devida, que a ele é devida? Onde está a honra que ele é devida a ele como Senhor, como Pai, como Criador? E ele disse: vocês me desprezam. A gente não vai ler tudo, mas no decorrer do texto ele vai falar que esse desprezo ele vem através de ofertas de sacrifício de animais aleijados, de animais cegos, de animais impuros. Ele diz: olha, se vocês ofertarem um desses animais a um governador, a uma pessoa da sociedade, de autoridade, elas não vão receber vocês. E vocês não fazem isso. Mas por que fazem comigo? Por que vocês fazem dessa forma para mim? Aquilo que não presta, vamos oferecer ao Senhor. E a gente às vezes, aqui na igreja não, tá? Nessa igreja não. Verbo da Vida Janga, isso aqui não acontece. Mas lá fora, tem pessoas que estão querendo ofertar ao Senhor aquilo que não aquilo que sobra, aquilo que é resto, aquilo que não presta, aquilo que, para mim não tem mais valor nenhum, vou ofertar ao Senhor. Tô com dinheiro rasgado aqui, isso aqui não vou poder usar em lugar nenhum. Mas eu vou ofertar na casa do Senhor. Isso é uma desonra. Porque se em qualquer lugar não vai aceitar, por que você acha que o seu Deus vai aceitar? Calma. A gente está começando agora, abaixa as pedras. Vai dar tudo certo no final. Amém? Porque a palavra de Deus ela é remédio, mas ela também é vacina. Amém? Como eu falei, a gente aqui não está praticando essas coisas, isso é apenas uma vacina. Mas se alguém que está ouvindo isso lá do outro lado do mundo, né, está praticando essas coisas de uma forma errada, é um remédio para um conserto. E Deus ele faz essa abordagem, faz esse questionamento e diz: vocês estão me desprezando o meu nome. Isso não é honra que estão me dando. Onde está a honra que me devem? E eu quero que você vá lá para Malaquias 3. Adianta mais um pouco. No capítulo 3, a partir do versículo 14, eu quero ler na mensagem. Se a mídia puder colocar. E vai dizer assim, vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos o que desafiam a Deus. 14:15. Deixa eu te falar aqui. Aqui é uma reunião de murmuradores, tá? Uma reunião de murmuradores. Pessoas que se viram ao Senhor estavam questionando: o que é que a gente está ganhando em servir a Deus? Qual é o benefício que nós estamos tendo em servir ao Senhor? Por quê? Porque aquelas pessoas que são maus estão prosperando. Aquelas pessoas que são maus estão prosperando, estão saindo ilesas. Elas estão fazendo o que é errado diante do Senhor e nada tem acontecido. São pessoas que estavam se reunindo para questionar o senhorio de Deus. Estavam se reunindo para murmurar
contra a bondade de Deus, contra algo que elas talvez não estivessem vivendo palpavelmente, e olhando para o ímpio prosperando. Mas o que o murmurador ganha? Aquilo que ele planta, a Bíblia diz, aquilo que a gente planta, colhe. Então alguém que reclama, alguém que murmura, alguém que só vive se queixando, não vai receber nada do Senhor. Porque se ele falou aquilo, no coração dessas pessoas já estava impregnado, já estava poluído, já estava podre, já estava contaminado com algo contra o Senhor. A murmuração, o falar, foi apenas algo que externou, algo que ele revelou, aquilo que estava no seu coração. E eles estavam se reunindo, dizendo, o que é que a gente vai ganhar com isso, servindo ao Senhor? E eu já ouvi pessoas falando isso, o que é que a gente ganha fazendo a obra do Senhor? O que é que a gente vai receber? A gente está aqui como voluntário. Ei, não trate o serviço ao Senhor como algo voluntário. Trate como um serviço sacerdotal. Traga como algo que você faz para honrar o seu Deus. Tenha temor quando servir ao Senhor. Eu vou vir para a igreja, eu vou varrer, eu passar um pano. Mas hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou cansado, não estou muito afim de ir. Ei, não se trata de vontade de ir. Se trata de necessidade do coração. Se trata de vontade no coração. É algo que você faz por amor, é algo que você faz com disposição. Não é algo que você vai fazer, porque precisa. Não é porque precisa, é porque Deus merece o seu serviço. Deus merece você honrar Ele com o seu serviço, com tudo que você é, com tudo que você tem. Em Provérbios diz, honra ao Senhor com as tuas primícias, com os primeiros frutos de toda a tua renda. Honrar ao Senhor, trazer honra a Deus. E nós podemos fazer isso em tantas formas. E nós podemos honrar a Deus com o nosso serviço, com o nosso tempo, com a nossa boca, com nossos recursos, abençoando pessoas. Aleluia! Estava ouvindo o pastor Carlos Júnior ministrando sobre honra. Rapaz, que bênção! Que riqueza de ministração. E ele conta uma história. Eu tava até falando com Sheila, ia compartilhando, e ela ouvindo assim de longe, ela, é o quê? Que é isso aí? E ele falando uma história de um casal. Primeiro um homem. Ele encontrou um rapaz de cadeira de rodas na rua e ele queria abençoar alguém. E ele viu aquela pessoa lá e disse, olha, eu quero te abençoar. De que forma eu posso te abençoar? E aquele homem que estava ali na cadeira de roda disse, olha, eu estou com fome, você pode me conceder uma comida? E ele foi, comprou uma comida, comprou água lá e deu para aquele homem de cadeira de roda. E aquele homem comeu, ficou satisfeito, mas aquele rapaz, ele ainda não estava satisfeito em ajudar. Ele disse, o que é que eu posso fazer mais por você? Aí, você já me deu comida, mas eu quero fazer mais por você. Ele disse, olha, eu tô assim. Ele disse, eu posso te dar um banho, posso levar você para casa para lhe dar um banho? Porque ele viu que a pessoa estava na cadeira de rodas, estava ali um pouco mal cheirosa. Disse, você fazia isso por mim? Faço. E ele levou o rapaz para casa, e a esposa olhando aquilo ali, fez, não, eu vou fazer aqui e tal. Vai vir, vai para dentro de casa. Não, vai dar certo. E levou o rapaz para dentro de casa e foi lá e ajudou ele a tomar um banho, deu roupas novas e colocou ele de volta na cadeira.
e disse: ainda não está completo. O que é que eu posso fazer mais por você? O rapaz da cadeira de roda fez: você já fez tanto por mim. Você já fez mais do que toda a minha vida de que alguém já fez por mim. Me dando comida, me dando, me limpando, me trazendo roupas novas. Mas eu quero fazer mais por você, ainda não estou satisfeito, eu quero fazer mais. Isso é um fato real, tá? Não é uma história, não é um fictício, aconteceu verdadeiramente, um casal na igreja batista. E ele disse: o que é que eu posso fazer mais por você? Ele disse: olha, tem algo que eu queria e eu não estou conseguindo realizar. Eu não sou desse lugar aqui, eu sou de Minas Gerais e eu não tenho como voltar para casa, não tenho como ir. Aí disse: então eu vou te ajudar nisso. Eu vou te levar para a rodoviária, vou pagar a sua passagem, colocar você no ônibus e lá você vai para Minas Gerais. Aí o rapaz: tá, obrigado, senhor, que agradeceu bastante a ele. E ele foi, levou o rapaz com cadeira de roda, foi ele, a esposa, levou ele lá na rodoviária, pagou a passagem, ele foi e ele ficou aguardando no local. Depois ele ficou procurando o rapaz da cadeira de roda lá no saguão, lá onde estava esperando para embarcar. E ele não viu mais, e ele foi perguntar ao segurança, ao vigia lá, que via todo mundo passando para entrar para o ônibus. E ele disse: olha, um rapaz de cadeira de rodas está aqui, passou para cá. Ele: não, mas ele estava aqui, eu deixei ele aqui e saí, fui esperar o ônibus sair. Aí: não, mas não passou ninguém aqui de cadeira de rodas, não. E eu tô aqui, já faz muito tempo que eu tô aqui, não vi ninguém de cadeira de rodas, ninguém passou por aqui. E aquele rapaz ficou assim: rapaz. Aí foi para casa com a esposa e disse: quem que tá doido? Eu, tu? Porque tu viu, né? Eu vi, tu também viu. E depois eles ficaram naquele questionamento sem saber o que foi que houve. E certo dia, num círculo de oração, ele estava lá na oração e levantou-se a irmã do coque, né? Cheira, baixeira, caixa. E levantou e disse: tive fome para eles. É forte. E me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. E ele lembrou. Glória a Deus. Aleluia. Ele viu que serviu ao próprio Jesus. Sabe, amados, são oportunidades que passam na nossa vida. E se a gente não estiver atento, a gente perde o favor de Deus. A gente perde coisas extraordinárias que Deus faz e pode fazer e vai fazer na nossa vida, mas por causa de detalhes, por causa de sensibilidade. Atenta. Sabe, uma pessoa pode estar do teu lado, alguém pode estar tão perto de você, e você pode ser resposta de oração para a vida dessa pessoa. Mas talvez a gente olhe para a honra apenas para grandes homens que estão em grandes posições, e a gente esquece de honrar aos que estão do nosso lado. E existem tantas formas, existem tantas formas da gente honrar, tantas formas da gente exercer a honra. Aleluia! E como é bom a gente receber uma palavra como essa, porque isso fortalece o nosso espírito, isso fortalece o nosso homem interior, isso nos traz um alerta para aquilo que Deus quer para a nossa vida, pelo propósito pelo qual nós estamos aqui na terra, para sermos resposta para a vida de outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe, a honra, ela abre portas que a força jamais conseguirá abrir. Tem gente tentando fazer na sua própria força, tentando abrir portas na força, no murro, na pesada, mas só através de uma atitude de honra que
que essas portas vão ser abertas. Aleluia. Quem aprende a honrar pessoas, aprende a atrair o favor de Deus. Aleluia. Então, quando nós aprendemos o princípio de honra, não só como um conhecimento, mas como uma atitude de prática. Eu já sei, pastor, tudo é isso que o senhor está falando. Mas está fazendo? Está praticando? Está exercendo? Está aproveitando as oportunidades de honrar para que o favor de Deus possa chegar até você? Sabe, são coisas simples. Coisas simples que às vezes a gente espera um arrepio, a gente espera um profeta se levantar e falar com a gente, dizer, olha, faça assim, faça assado. E às vezes Deus diz, olha, anda em honra. Anda nessa atitude. Anda nesse princípio, porque é através desse princípio que eu vou poder liberar as coisas para você. Eu vou poder abrir as portas para você. Aleluia. Glória a Deus. A honra é a linguagem dos que entendem o valor das pessoas. Quando eu entendo o que é honra, eu valorizo as pessoas. Não por pelo que eu estou vendo, mas por aquilo que eu acredito nelas, por aquilo que eu vejo como valor. Olhar com o olhar de Deus. Eu não vou olhar para as pessoas discriminando, não vou olhar achando aquilo, isso ou aquilo de alguém, mas eu vou olhar com um olhar de honra. Eu vou ter estima pela vida das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Marcos, abre lá. Marcos, capítulo, vou ler agora na versão NVI, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Passagem bem conhecida, vai dizer assim, ó, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali, veja que interessante, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirados com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados e ensinando. Você percebe que Jesus chega na sua cidade natal, percebe no lugar onde ele queria fazer milagres, onde ele queria demonstrar o poder de Deus naquele lugar, mas por causa da falta de honra, por tratar Jesus como uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, uma pessoa de nenhum valor. Porque quando nós honramos, nós estamos dando valor àquela pessoa. Mas Jesus chegou e ele foi tratado como um qualquer. E quando as pessoas tratam ele como um qualquer, ele não pôde demonstrar, ele não pôde atrair o favor de Deus para aquelas pessoas. Existiam pessoas ali precisando de um milagre, mas não puderam receber. Por quê? Porque foram desonrosas com Jesus. Viram ele pregando, viram ele fazendo milagres, disseram aqui, olha, ele faz milagre, de onde vem essa sabedoria, de onde vem esse poder? Eles viam que Jesus estava fazendo isso, mas disseram, mas não é ele o filho de Maria? Não anda com a gente os irmãos dele? A gente não batia bola lá, não jogava bola de gude, não pinava pipa, papagaio? Hoje cresceu com a gente. Hoje, é Jesus,
tratar como comum, familiaridade. Sabe, pessoas de honra, elas precisam receber um tratamento diferenciado. Se a gente reconhece, nesse caso, principalmente de Jesus, alguém que já, se fosse alguém que ninguém nem conhecia, mas era conhecido, era alguém que já viram os milagres, já viram demonstrações de poder. E por causa dessa falta de honra, Jesus não pôde. Não é que ele não queria, é porque ele não pôde realizar muitos milagres. Ele queria, ele foi naquela cidade para fazer algo extraordinário, para fazer muitas coisas. Mas ele foi impedido. E ele diz aqui por causa da incredulidade das pessoas. Porque não receberam como profeta, não receberam como um homem de Deus, receberam como um qualquer, uma pessoa comum, como um filho de Maria, não como filho de Deus. Receberam como Jesus, não receberam como Cristo. Há uma diferença, a Bíblia diz que um filho nos foi dado. O menino nasceu. Quem nasceu? O menino Jesus. Mas o filho foi dado. Quem? O Cristo. Porque Jesus nasceu de Maria, mas o Cristo nasceu de Deus. O ungido merece honra, merece estima, merece reverência. Onde a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo exposta, ela precisa ter uma reverência. Ela precisa ter uma prioridade. Amém? Glória a Deus. Onde a honra é semeada, o favor é colhido. Aleluia. Quem honra, tem colheita. Quem semeia a honra, vai colher favor de Deus. Aleluia. São princípios pelo qual nós precisamos aderir e praticar na nossa vida. Acolher para a gente. Princípios poderosos. Amém? Aleluia. Quem não reconhece valor, dificilmente receberá valor. Talvez as pessoas querem ser reconhecidas, querem ser vistas como alguém diferenciado, mas não tem essa atitude de prática de valorizar outras pessoas. Não tem essa atitude de honrar outras pessoas. Mas querem receber a honra. Querem receber privilégios. Sabe? A Bíblia fala sobre o serviço, né? E a Adriana pregou muito bem sobre o serviço e o servido, né? E a Bíblia fala que aquele que quer ser o maior, que sirva a todos, né? As pessoas, eles estavam, os discípulos estavam discutindo entre eles quem era maior. E Jesus disse: quem quer ser o maior vai ter que servir a todos. Aquele que quiser ser grande, sirva a todos. E ele fala sobre a demonstração do lava-pés, e ele demonstra que ele como Senhor, ele como Mestre, ele disse: o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Se o nosso Mestre ele veio para servir, eu e você não veio aqui para estar em posição de querer receber glórias, honras. Você vai ser honrado porque Deus ele vai atrair pessoas para te honrar. Deus é que vai promover pessoas para te honrar. A gente não pode se autopromover. Eu sou assim, eu mereço honra porque eu sou desse jeito, eu sou bom, eu venho para a igreja todo dia, eu não falto uma escala, eu mereço honra. Cadê a honra? Cadê a minha honra? Ei, a honra, Deus vai guiar, Deus vai levantar pessoas e Ele vai te honrar. Amém? Glória a Deus. A honra não diminui quem oferece, ela engrandece quem a pratica. Aleluia, são pedras preciosas, viu? Ela não diminui quem oferece honra. Eu vou estar honrando, eu vou me diminuir. Ei, você não está sendo diminuído por causa disso.
Você está sendo engrandecido quando você dá honra a alguém. Aleluia. A Bíblia, o reino de Deus, é diferente do mundo. A gente não pode comparar os princípios da palavra com os princípios do mundo. Não se bate. Não andam juntos de forma alguma. A Bíblia é totalmente diferente, é um livro espiritual, é um livro que veio do coração de Deus para destruir todo o princípio mundano. Tudo aquilo que o mundo pratica, tudo aquilo que o mundo faz para ser valorizado, a Bíblia faz totalmente diferente. O mundo diz, olha, se você quiser enriquecer, você guarda, você retém. A Bíblia diz, se você quiser enriquecer, você dá. Princípio do crescimento, generosidade. Princípio da abundância, generosidade. Aleluia. Aleluia. Porque aquele que retém mais do que é justo será de pura perda. Mas aquele que dá generosamente lhe será acrescentado mais e mais. Aleluia. Sabe, grandes homens não são apenas admirados, mas são homens honrados. A honra transforma relacionamentos comuns em alianças extraordinárias. Quer ter alianças extraordinárias, começa a ter atitude de honras. Amém? Outro exemplo, não precisa abrir, mas lá em 1 Reis 17, a partir do 8, vai falar sobre a viúva de Sarepta. Você conhece bem a história, e Deus envia o profeta Elias para Sarepta e diz, olha, vai para lá, porque vou te enviar uma viúva que vai te alimentar, e lá você vai ter a tua provisão. E chegando lá em Sarepta, Elias encontra aquela viúva, e a viúva estava catando gravetos, e ele fala com ela, e diz, o que é que você tem? E ela diz, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um bolinho pequeno, vai comer eu e meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. E o profeta diz, faz primeiro para mim. Ela podia dizer, não, só tem um pouquinho, só dá para eu, só dá para mim e para o meu filho. É pouquinho, só dá pra gente dois, vai eu e ele. A gente vai comer e vai morrer, porque não vai ter mais nada. Ela disse isso? De forma alguma. Ela sabia que Elias era um profeta de Deus. Ela sabia que ele era um homem de Deus. E o que foi que ela fez? Ela honrou. Ele disse, faz primeiro para mim. Ela disse, ok. Ele disse, não vai faltar. A atitude de honra daquela mulher foi suficiente para que o favor de Deus pudesse alcançar aquela mulher. Alcançar a sua casa, a sua família, e ela não morreu. Ela alcançou o favor de Deus. Por quê? Porque ela aplicou um princípio poderoso, que é o princípio da honra. Aleluia. Como é bom a gente aprender sobre isso. Você não vai aprender isso na escola, você não vai aprender isso em outros lugares, você vai aprender na igreja. Aleluia. E nós do Verbo da Vida somos tão bem ensinados em relação à honra. Desde que eu entrei na igreja no Verbo da Vida, eu tenho aprendido sobre honra. Tenho sido ensinado sobre honra. E quando alguma coisa sai errada, isso é falta de honra. Eita, já tenho que me ligar, me alertar, voltar para o meu lugar. Por quê? Porque a gente precisa ser corrigido onde a gente está andando errado, onde a gente não está ainda aplicando verdadeiramente os princípios. E esses ensinamentos vão nos colocando no centro da vontade de Deus. Deus não quer que a gente ande com falta de honra, porque a honra ela deve ser primeiramente para com Ele. Amém? Mas Ele diz, olha, honra também aqueles que estão ao teu lado. Honra também aqueles que estão abaixo de você. Porque o princípio de honra é algo poderoso, é algo que Deus estabeleceu na palavra para a gente praticar. Não é para ficar apenas como uma informação, não é apenas para ficar algo bonitinho aqui. É tão bonita essas palavras, mas ela é mais bonita quando ela é praticada. Ela é mais bonita quando a gente coloca isso aqui em prática na nossa vida.
sem precisar de ser puxado a orelha. Ei, você precisa honrar, você precisa honrar, você precisa honrar. Não, coloca isso no teu coração. A honra está no meu coração, ninguém precisa mandar eu honrar. Eu honro porque isso está no meu coração, faz parte de mim. A palavra já está dentro de mim, então eu honro porque eu pratico a palavra de Deus. Eu honro porque já está comigo, já faz parte de mim. Aleluia! Glória a Deus! E aquela mulher, ela recebeu algo poderoso do Senhor. Amém? Outra passagem lá em Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11, vai falar sobre a pesca maravilhosa. E ali Pedro vinha, passou a noite toda pescando junto com seus amigos e encostaram o barco onde Jesus estava ali pregando. E Jesus pediu o barco deles emprestado e começou a ministrar para as pessoas que estavam ali na margem. Depois que Jesus terminou de ministrar, de pregar, Pedro estava ali esperando, aguardando o seu barco, mas não saiu. Por quê? Porque Pedro também estava ouvindo, Pedro também estava recebendo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E depois que Jesus terminou de pregar, falou com Pedro, olha, vamos pescar? E Pedro disse, olha, pescamos a noite toda. Tentamos, jogamos para cá, jogamos para lá. E Pedro, experiente, Pedro era pescador. Profissional. Entendia de mar, entendia de vento, entendia de água, temperatura. Mas ele disse, eu tentei a noite toda, não peguei nada. Jesus disse, vamos pescar. E lança a rede daquele lado. Pedro disse, olha, sobre a tua palavra, eu irei lançar. Pedro não questionou, olha, não vai dar, Jesus. Já foi a noite todinha, não é dia de peixe, não. Mas ele disse, sobre a tua palavra. Sabe o que Pedro fez? Pedro honrou a palavra de Jesus. Pedro honrou aquilo que Jesus disse. E o resultado foi o que atraiu o favor. Pedro lançou as suas redes na água, assim como alguém lança a sua fé na palavra. Quando nós lançamos a nossa fé na palavra, nós colhemos resultados. E resultados extraordinários. Aleluia. Pedro honrou a palavra de Jesus, não honrou somente a presença. Ele até disse, afasta-te de mim porque sou homem pecador. Que negócio é esse? E Jesus disse, vem comigo, vou te fazer pescadores de homens. Aí Pedro fez, vou pensar um pouquinho, tá? Pedro fez, fica aí com os peixes que eu vou seguir Jesus. Esse homem aí tem palavras de vida eterna, ele vai dizer lá na frente. Esse homem aí tem coisas para a minha vida que eu não consigo tê-la por mim mesmo. Esse homem aí tem algo diferente, esse homem aí não é uma pessoa qualquer. Ele é um homem de honra, é um homem de valor, é um homem honrado. Depois ele vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, pastor, mas Pedro negou Jesus 3 vezes, você não lembra não? Logo ali na hora do aperto, na hora do acosto, tu anda com ele, tu é um deles. Eu sou não, nunca vi, nem sei nem quem é. Não, mas você não, tá doida. Era outro, parecido, mas não era não. Depois de novo, você não, diferente. Mas você fala como eu, não, você está se enganando. Aí, que coisa ridícula. Aí o galo cantou. Ia ficar melhor, mas fiquei acanhado. E Pedro fez, eita, bem que ele disse que antes do galo cantar eu ia negá-lo 3 vezes. Mas também foi a última decepção de Pedro, porque depois daí, Pedro foi outra pessoa. Pedro ainda voltou para pescar, Pedro ainda, não, vou voltar a minha vida, matar o meu mestre, já não tem mais a quem seguir. Mas Jesus ressuscita ao 3º dia.
Volta, vai buscar Pedro. Pedro, tu me amas? Sabe que eu te amo? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Sabe que eu te amo, Senhor. Sabe todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. E daí em diante, Pedro foi outra pessoa. E ficou ali no lugar, em Jerusalém, e veio o Espírito Santo, e desceu sobre eles, e Pedro se levantou com ousadia, e pregou, e falou, e disse, não mais, nunca mais eu vou negar Jesus, nunca mais eu vou negar aquilo que ele fez por mim. Aleluia! Sabe o que é isso? Uma atitude de honra, uma atitude de considerar quem Deus é. Nos leva a favores extraordinários. O nível da sua honra determina o nível do seu crescimento. Você está crescendo espiritualmente? O quanto você tem honrado? O quanto você tem praticado esse princípio de honra? Isso vai demonstrar. É o que eu estou dizendo, não tem nada a ver com arrepio, não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com atitude. Ah, Deus tem que falar comigo para ver quem é que eu vou honrar. Não, honre. Honre. Seja sensível também para Deus falar com você e dizer quem você vai honrar, quem você vai abençoar. Mas se Deus não falar, pratique. Se Deus não falar, haja. Por quê? Porque já está dentro de você. O Espírito Santo já habita dentro de você. É o espírito de honra, é o espírito de excelência. Aleluia. Aleluia. Honrar é uma chave espiritual que destranca oportunidades. Abre lá em Lucas. Já está chegando. Lucas capítulo 23. Vou encerrar com esse. Capítulo 23, a partir do versículo 39. Outro princípio de honra que eu achei poderoso. A gente fala sobre várias coisas em relação a essa passagem. Mas eu vi uma atitude de honra. E diz aqui, um dos criminosos que ali estavam, isso fala quando Jesus foi crucificado, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançaram-lhe insultos, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Sabe aquele homem, ele não tinha mais nada, já estava ali à beira da morte, já estava ali já estava crucificado, ele não tinha mais outra oportunidade, mas ele viu que estava ali ao lado do Rei dos Reis. Enquanto o ladrão, não vou falar de direita e esquerda, mas um de um lado, outro do outro, né? O que estava do lado de cá, estava insultando, estava falando, questionando e zombando dele. Tu não é rei? Tu não é poderoso? Tu não é filho de Deus? Por que tu não desce daí? Aí tu desce e salva a gente também. Mas o outro estava, o de cá, né? O do lado de cá, falou que, olha, ele não cometeu mal algum. Nós estamos aqui porque nós merecemos os nossos atos. Mas este homem não tem mal algum. Ele é justo. E ele disse para Jesus, ele deu honra a Jesus naquela situação. E disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Veja que atitude. Veja que atitude. Uma pessoa ali na beira da morte, olhando para Jesus também crucificado,
todo ensanguentado, tendo sido humilhado, talvez numa situação pior do que a dele, com certeza. Mas aquele ladrão disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não falou isso de forma irônica. Ele falou de uma forma certeira, de uma forma real, com convicção. Você é filho de Deus. O teu reino não é daqui. Lembra-te de mim. Aleluia, glória a Deus. A cultura da honra gera ambientes de crescimento e unidade. A honra não é sobre merecimento, mas sobre reconhecimento. Quem honra autoridades legítimas atrai proteção e direção para a sua vida. A honra precede a promoção. Amém? Antes de Deus colocar alguém em evidência, Ele testa a sua capacidade de honrar. Graças a Deus vai ficar gravado. São frases poderosas onde a gente pode pegar e atribuir para a nossa vida. Sabe que Deus ele vai te testar, não que Ele vai te tentar, mas Ele vai colocar coisas diante de você que vai te moldar o teu caráter, vai moldar a tua atitude de honra, vai fazer com que você tenha uma oportunidade de honrar e ser beneficiado pelo favor dele. Ele quer derramar coisas tão grandes sobre nossa vida, mas nós precisamos ter uma atitude humilde de reconhecer, de buscar através da honra aquilo que está à nossa disposição como filhos de Deus, como obedientes da palavra. Sabe que a honra ela traz as bênçãos, mas a humildade ela te dá sensibilidade de detectar a necessidade da honra. Então você vai com o coração humilde. Solta aí Provérbios 15, 33. Deixa eu descer aqui, porque tá longe aí. A instrução da sabedoria é de temer ao Senhor, e a humildade, ela antecede a honra. Aleluia! Então, um coração humilde para detectar esses princípios, detectar a necessidade, quem eu vou honrar, onde eu vou honrar, fica sensível, né? Mas precisa ter um coração humilde, um coração quebrantado diante do Senhor, para poder exercer essa honra. E através dessa honra, da prática dessa honra, o favor de Deus, as bênçãos de Deus, elas vão ser atraídas por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu fechar com esse agora. A honra é o caminho mais curto para o coração das pessoas. Amém? E fechando, quando a honra sobe ao céu, o favor de Deus desce na terra. Nós alcançamos o favor de Deus, honrando, nós tocamos o céu. E quando nós tocamos o céu, o favor de Deus, Ele toca na terra. Ele alcança o nosso coração, Ele alcança nossas vidas, Ele nos abençoa com bênçãos extraordinárias. E a gente só tem que agradecer. Só tem que agradecer porque Deus tem sido tão bom para conosco, tão maravilhoso. E honrar é apenas uma forma de a gente demonstrar o nosso cristianismo. Que nós somos filhos de Deus e que nós não dependemos de coisas externas, porque algo tão poderoso dentro da gente pode nos mover a fazer coisas extraordinárias. E a gente fica às vezes esperando algo de fora, algo externo, para a gente poder se motivar, quando a gente já tem toda a capacidade de se motivar pelo Espírito Santo, lendo a palavra,
Amém? Colocando para dentro a palavra, alimentando e fortalecendo o Espírito Santo, para que a gente possa ser sensível e andar conforme a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, falar aquilo que Deus fala, crer naquilo que Deus crê. Amém? E assim nós vamos ser verdadeiramente conhecidos como cristãos verdadeiros. Amém? Íntegros na palavra, fiéis, leais ao Senhor. Amém? Aleluia.